Repita. 78. Gente, ó, ontem à tarde aconteceu novamente na 317. Não é notícia velha, não é notícia repetida não, certo? Tudo ali na 317, rodovia que liga Maringá a Iguaraçu, está sendo duplicada e é palco já, isso é fato, de várias mortes. Ontem, próximo ali à ponte do Rio Pirapó, uma motocicleta bateu num caminhão e um motociclista de 29 anos morreu no local. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima invadiu a mão contrária e colidiu frontalmente com uma carreta. A empresa que está realizando a obra lá já foi orientada pelo Departamento de Estradas e Rodagem a reforçar a sinalização, porque outros acidentes, como eu falei, já mataram outras pessoas. Falamos aqui, cobramos, inclusive o deputado do Carmo, que esteve aqui ontem, sobre essa situação. Ele disse que a sinalização durante o dia foi melhorada, mas a situação da sinalização noturna ainda não. Mas a gente tem visto as coisas acontecerem durante o dia também. E esse acidente aqui é uma prova cabal disso. Na segunda-feira, um outro motociclista morreu por lá. O Kim Rafael, começo com você. Você estava passando praticamente no horário do acidente por lá. Não tenho o que falar, que me parece que não dá para culpar só o motorista, porque é um trecho curto, muitos acidentes e matando as pessoas. Essa palavra tem que ser usada. Então, o motorista pode ter sido imprudente, pode ter sido velocidade, pode ter sido um monte de coisas. Mas quando você pega um trecho que começa muitos acidentes naquele trecho, eu me lembro aqui, talvez alguns aqui vão se lembrar, e quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá também. Quando foi feita a duplicação da BR-376, um trecho ali entre Maringá e Iguatemi, chegando em Iguatemi, ficou sem fazer a duplicação. E muitos acidentes começaram a acontecer por lá, e gente morrer. Esse trecho aqui entre Iguaraçu e Maringá é um trecho muito maior, tá mal sinalizado mesmo, tem valetas nas laterais, é uma coisa complicada aqui. E aí, mais uma vez... Com a sinalização, a gente percebe que a estrada toda ela ainda está irregular, por conta das obras. As máquinas ficam bem pertinho do asfalto, tá? Onde passam ali, onde realmente tem uma movimentação, e a maior parte, na verdade, desse perímetro aí, é faixa contínua dupla. Então é extremamente proibido dos dois lados fazer qualquer tipo de ultrapassagem. Infelizmente foi uma imprudência da vítima, sim, porque onde aconteceu o acidente, de fato, era uma faixa contínua dupla. E a gente percebe realmente que não é apenas a sinalização, porque eu, agora que estou experimentando, né, tendo essa experiência desse trecho aí praticamente toda semana, eu sinto muita impaciência. Isso gera muita impaciência na gente que é motorista e não quer ficar atrás. Caminhão que tá indo a 40 por hora, carro às vezes 60 por hora, que é o limite máximo ali, tá? É 60 por hora. Infelizmente, nós mesmos criamos essa impaciência, mas tem que ter paciência nesse período, porque a gente já identificou que as pessoas estão morrendo por coisa besta. Ultrapassagem além de ser proibida, realmente um risco, porque, como eu disse, além de toda essa questão da proibição, o perímetro todo ali do asfalto irregular, a sinalização de dia tá boa, né, em tese, mas tem a obra ainda continua, está dando continuidade, tem muito maquinário em redor, enfim, isso atrapalha. Então, é para ter muita atenção nesse trajeto, principalmente as pessoas que frequentam todos os dias ali, né, a ida e a volta para Iguaraçu ou vice-versa para Maringá, tem que tomar cuidado, e é muito movimento de caminhão também, então acho que tem que ter paciência nesse trajeto. É 20 km, não é 22, 25 km, dá uma segurada, acho que é essencial aí para garantir pelo menos a vida. Daniel Matos. Paulo, mais uma fatalidade ali na rodovia, e o deputado Adriano José ontem comentava em um grupo de WhatsApp que esteve com o secretário fazendo as cobranças, um número que assusta. Em 5 dias foram 119 infrações de trânsito por ultrapassagem proibida. É um número elevado, a gente sempre faz críticas à rodovia, igual quem falou, mais celeridade, apressar, mais rápido, para que acabe logo esse medo, né? Porque hoje duvido que alguém não tenha medo de transitar por essa rodovia que leva a tantos lugares aqui da nossa região, outros estados, mas 119 infrações de trânsito por ultrapassagem proibida em 5 dias é um número muito elevado também, Paulo.
Então tem a imprudência do motorista, tem a falta de atitude do governo ali nessa obra, que tanto reclamam né, nós, comunidade, lideranças e os deputados, os políticos também fazem, mas o secretário Sandro Alex também parece que não vê com tão bons olhos, assim como ele viu a obra do começo de Ponta Grossa, aquele contorno do viaduto de Ponta Grossa que ficou pronta em um tempo tão recorde, essa duplicação de 22 quilômetros. E assim como o Edivaldo falou, essa obra aqui da duplicação de 22 quilômetros começou com acho que 179, 180 milhões e a expectativa é que ela passe dos 300 milhões ao final dela. Então, Paulo, a gente espera que termine logo esse medo, essa angústia de quem passa por ali também passe logo, mas que também os motoristas, né, tenham um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência e que essas infrações, né, principalmente a gente vê por ultrapassagem perigosa, limite de velocidade excedido e aí causa essas fatalidades. Ângelo? Eu estava vendo aqui um comentário a respeito do DR, que fica ali perto do... Né, já comentamos isso, ficam multando as pessoas ali na rodovia a 60 km por hora, perto do shopping de confecção, e mais para frente, indo pelo aeroporto, os motociclistas principalmente deitam sobre a moto, empinam a motocicleta. Ontem eu vi por duas vezes, no pouco que eu saí na rua, o motociclista atravessando o sinal vermelho, quase atropelando uma ciclista, uma Falando estudante. do racha na avenida outro dia também? Exatamente. A gente tem 1000 notícias sobre a imprudência. Óbvio que a imprudência ela é fundamental. Se você for prudente, não vai acontecer nada. Mas a situação ali é muito mais complicada, porque a gente tem que dividir, obviamente, a responsabilidade com o governo do estado, com a obra, com a empreiteira que foi feita, que ganhou a licitação, depois teve que entrar na justiça, obra paralisada, e essa coisa toda. E eu lembro um comentário que eu ouvi ontem do Renato Pereira, ele faz um reparo que eu não sei se vale para aquele lado da PR-317. Mas nas duplicações, isso aí ele falando, que a Viapar fez, não aconteceram tantos acidentes como acontecem na duplicação da mesma rodovia hoje. 20 quilômetros de faixa contínua também não. Eles terminavam e liberavam os trechos para avançar nos próximos. É igual construir calçada, né? Agora, nessa duplicação atual, eles interditaram a totalidade do trecho da duplicação com faixa contínua, ou seja, há também que se repartir a responsabilidade com quem está fiscalizando, com quem projetou, com quem deixou de cobrar a empresa. Pamela? Ai, Paulo, mais uma notícia triste, né? Que a gente estava até acompanhando ali no chat alguns comentários. A gente fica perplexo, né? Como pode um trecho fazer tantas vítimas em tão pouco tempo? Eu acho que a gente também precisa ter consciência de que precisamos alertar os motoristas, né? Como o Kim bem falou, a pessoa entra naquele trecho que já está em obras e tem uma certa pressa ali, sabendo que está esse perigo todo, é bom não abusar, né? Então, por exemplo, aí ele invadiu a pista contrária, certamente foi fazer uma ultrapassagem que não deu certo. Então, eu penso que em todos os programas deveriam reforçar para ter mais calma e mais cuidado ali na 317, porque a sinalização já é complicada. O trecho está em obras, não é lugar para você estar fazendo ultrapassagens perigosas, enfim. A gente vê cada coisa, né? Fica assim, até assustado. Eu não sei, as pessoas, por causa de 5, 10 minutos chegar antes, colocam a vida em risco, não só da própria vida, né? Mas de outras pessoas. Então, é muito complicada essa situação. Agora, sobre a obra, é claro que o governo tem que cobrar, tem que fiscalizar, mas depende muito também da construtora que está fazendo, né? Quem está executando. Por exemplo, o exemplo que o Daniel deu em Ponta Grossa, eu não sei se é a mesma empresa, mas tem empresas que cumprem o prazo certinho, correm para entregar em dia a obra, e tem outras que a coisa já é morosa, deixa o negócio correr, porque com o passar do tempo dá para pedir um aditamento, porque o valor subiu, porque as coisas mudaram. Então, é complicado também, né? No poder público, é tanta burocracia que amarra que a gente precisa também se atentar a esse tipo de coisa. Mas é claro que é importante o governo também ficar em cima disso aí e cobrar que essa obra seja entregue logo. Ô Edivaldo, eu vou tentar afundar um pouco a concha, porque o senhor é um cara de conhecimento, né? Aí, é sério, vocês estão aqui rindo, mas é sério.
A gente está falando aqui de múltipla responsabilidade. Então, nós estamos falando do condutor, motorista, nós estamos falando da empreiteira, estamos falando do governo do estado, estamos falando de uma obra pública. De fato, como eu equilibrar o peso da responsabilidade quando acontece esse tipo de fatalidade? O motorista tem parcela de culpa ou tem parcela... Como que eu equilibro isso? De quem que eu cobro primeiro? O motorista, que é o primeiro a ser cobrado, a empresa ou é o governo do estado? Quem é responsável no final das contas quando a gente começa a ver repetidas vezes esse tipo de situação num determinado trecho? Imprudência do governo do estado, do gestor público. Começa a imprudência por ele, pela irresponsabilidade de não conseguir tocar uma obra dentro de um cronograma, uma obra simples, que não exige grandes acervo, né, de projeto, só tem uma pequena ponte ali. Irresponsabilidade, demora do governo em tocar uma obra simples e não tomar as decisões necessárias com relação, primeiro ao andamento da obra, depois em relação à sinalização. Eu quero mandar um bom dia especial ao Paulo Vidal, que ele disse que ontem aqui nós fizemos uma pergunta xoxa ao deputado do Carmo acerca da PR-317. Concordo plenamente contigo, Paulo. Na verdade, os deputados não fazem absolutamente nada. Dizem aqui agora, o meu colega de bancada disse que soldado Adriano esteve com o secretário, quer dizer, eu não sei o que aconteceu. E aí, acontece o quê? Nada, não acontece nada. Creio que a empresa não foi multada, não foi exigido dela nenhuma sinalização mais eficiente. Então você tem uma situação que ninguém faz absolutamente nada e quem é penalizado é quem usa a rodovia. Os prefeitos do entorno deveriam ter feito uma pressão maior sobre o governo, sobre o DR, sobre a empresa, sobre o secretário. Vai continuar morrendo pessoas, sim, naquela área, naquele trecho. Lembrando que, claro, que a gente pode atribuir a imprudência ao cidadão, ao motorista, mas quem cria a situação para a imprudência é o gestor público, é o Estado. E não acontece só lá, não. Tem trechos em Maringá que o município é responsável também e acontece acidente porque o gestor público, a autoridade de trânsito, não é capaz de tomar as decisões corretas, ou quando toma a decisão errada. Ali é inacreditável que um trecho pequeno de 22 quilômetros já vai dobrar o valor de execução da obra, segundo o Daniel, já era 180, agora quase já está dobrando o valor, e a obra está inconclusa, colocando em risco a vida das pessoas que todos os dias, meu colega diz aqui que passa, né, com alguma frequência lá, eu não tanto, e submete aos riscos de morrer. Então, a imprudência, quem cria primeiro é o gestor público. Quando ele não toma nenhuma condição para que o cidadão se desloque com a velocidade, com a segurança necessária, aí o sujeito, e concordo que ele comenta lá a sua irresponsabilidade, mas se houver um ambiente seguro, com a sinalização adequada, principalmente com a fiscalização, lembrando, viu, Paulo, que havia uma unidade da Polícia Rodoviária ali, próximo a Iguaraçu, e ela foi retirada. E aquele trecho sempre tinha movimento de viaturas da Polícia Rodoviária, isso não existe mais. Aliás, eu nem sei para onde foi ou se foi desativada aquela unidade da Polícia Rodoviária. Eu nem sei para onde foi. Foi remanejada temporariamente, eles vão encontrar... o temporamento faz uns 20 anos já faz uns 10 anos foi remunerada. Foi remanejada quando começou a obra, tá? Então, mas pois não, é, tô Paulo, só colocando uma coisa no devido lugar. Tudo nesse país que circunstancial vira permanente, né? O que é por tempo determinado vira permanente. Então, mas deveria ter encontrado um caminho para manter pelo menos alguma situação ali de fiscalização. Imprudência, então, do governo do estado, principalmente, Paulo. Ô Paulo, só o último aditivo, a obra foi prorrogada para junho de 25. Aí. No último aditivo que tem no site do Tribunal de Contas. Significa que nós temos aí praticamente um ano ainda de obras. Mas assim, muita gente acredita que vai mais longe, tá? Só para constar, assim, porque eu acho que não tem nem 60% da obra pronta. Já inaugurar em 2026, na verdade. No primeiro cronograma, você sabe? Putz, eu vou pegar lá no Tribunal de Contas, mas eu acho que era para esse ano aqui, 24.